Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 11, no painel O Novo Testamento. Aquele grupo de abnegados espíritos tudo fazia para prestar auxílio aos sofredores, limpando as feridas, acalmando os desesperados ou ainda dando banho ou comida aos necessitados. Pensei, por que existem tão poucos dedicados obreiros na doutrina? Torna-se mais fácil ao encarnado pensar que quem morre acaba, ou pensar que do outro lado da vida estamos todos de camisolão, alimentando-nos de brisa sem nada fazer. No chalé do Socorro, cada dependência era um exemplo de trabalho. Na sala de banho, prestimosos servos de Jesus limpavam as chagas doridas dos sofredores. Na cozinha, as queridas irmãs encarregadas preparavam alimento para os famintos. Comida? Irão perguntar. Sim, o espírito, ao deixar o corpo físico, leva na lembrança as suas necessidades fisiológicas e não é de uma hora para outra que irá livrar-se delas. E não esqueçamos que o perispírito é a forma do corpo físico. Separado da carne, ele atua de outra maneira, mas não cessam as suas funções somente porque se separou do corpo de carne. Sendo a alimentação mais fluídica, os órgãos trabalham mais equilibradamente, porque não são violentados pelos alimentos pesados. Todavia, não podemos nos esquecer de que existem espíritos que se conservam ao lado dos encarnados, obsediando-os, servindo-se da sua alimentação, ingerindo álcool, fumo ou droga. Os socorridos do chalé de Maria estavam recebendo uma alimentação feita pelos obreiros do Senhor, alimentação quase igual à dos encarnados. As cozinheiras não fechavam os olhos e aparece a comida pronta. Não fecham os olhos e aparece a comida pronta, como alguns imaginam. Não e não. A matéria-prima é das melhores, inclusive para a feitura dos objetos, utensílios, enfim, de tudo que necessita um ser vivente. É incalculável o valor dos fluidos e eles são muito bem manipulados pelos operários de Jesus. A natureza é mãe, seja no plano físico ou espiritual. É muita pretensão dos encarnados julgarem que só eles desfrutam a riqueza divina e que os coitados dos espíritos vestem-se de pensamento e alimentam de brisa. Lancei os olhos pelo recinto procurando meus amigos e vi que todos eles trabalhavam junto à equipe do chalé, enquanto só eu filosofava. Me manquei e fui ajudar Karina no refeitório. O lugar era muito protegido, mesmo assim alguns espíritos sofredores tentavam entrar à força e, nesse exato momento, ouvimos a sirene tocar, avisando que grupos de espíritos se dirigiam ao chalé. Os encarregados não se alteraram, como se já estivessem acostumados com o fato. Vocês não temem uma invasão dos trevosos? Perguntei a Clara. Não, os braços de Jesus são a nossa proteção. Ele está sempre ao nosso lado de todos os seus discípulos, falou continuando o seu trabalho. Que felicidade ver aqueles irmãos, antes maltrapilhos e agora de banho tomado, se alimentando. Eles nem acreditavam. Aproximei-me de um jovem, Rafael, e lhe perguntei, como foi que você, cara, veio parar no umbral? Nunca imaginei que depois de morto viesse a sofrer tanto. Julgava que os religiosos fossem todos débeis mentais. Eu fugia da fé, aproveitando a vida. Sofri um acidente, forcei a máquina, enfiei o pé e ela não aguentou. Depois o estrondo e tudo escuro. Caí no vale da dor e só hoje fui socorrido. Por quanto tempo ele ficou lá? Perguntei a Lola, uma das socorristas. Durante 5 anos, Rafael perambulou pelos vales do sofrimento. É mesmo, cara? Por que não chamou por Jesus? No começo até gostei. Tudo quase igual à terra, mas depois veio o sofrimento. Só peço a vocês que me levem até minha casa. Quero ver minha mãe e minha irmã. Vamos com calma, falou Lola. Você chegou hoje, acabou de sair do vale. Amanhã será outro dia e veremos o que fazer. Apertei a mão de Rafael, um menino que julgava estar aproveitando a vida. Que ironia, que loucura dessa gente que foge da fé e da verdade. Rafael ainda recebeu tratamento especial e nós ajudamos a socorrer outros irmãos. O chalé era um oásis de luz naquele inferno de sofrimento. Dentre os espíritos recém-socorridos, Rafael era o melhor deles, pois suas fisionomias eram apavorantes.
Muitos traziam consigo as chagas das surras que levavam de outros sofredores na disputa das tocas e dos alimentos, escassos nos umbrais. Nesse estado lastimável, tinham a aparência de débeis mentais. Entretanto, depois de socorridos, banho tomado, roupas trocadas, nem pareciam os mesmos espíritos. Aproximei-me de Clara e indaguei: como se alimentam lá? De raízes e da caridade dos samaritanos. É como na terra, nas regiões onde os pobres passam fome e recebem ajuda. Quando soou a sirene para o repouso, Clara orou a Jesus: Senhor, não somos dignos que entres em nossa casa, porque ela ainda se encontra em desalinho com as fendas profundas das imperfeições, porque elas minando a discórdia, o orgulho e a vaidade. Mas mesmo assim, tu de nós te aproximas quando te chamamos, e sabes que nos ajudas a nos livrarmos da dor e do desespero. Fica ao nosso lado, Senhor, e nos ajudes a correr para os braços de Deus, no perdão e na glória, assim seja. Recolhemo-nos depois da prece, custou-me a conciliar o sono, minha caminhada no mundo espiritual descortinava-se à minha frente, e as lágrimas de agradecimento acariciavam-me o rosto. Recordei-me de meu pai, minha mãe, Cezinha e a saudade, como um manto amigo. Aconchegou-me o corpo, aquecendo-me até o sono chegar. Pela manhã, levantamo-nos cedo, depois de leve refeição, ganhamos o caminho de volta, mas antes nos despedimos de Rafael, que junto a outros doentes aguardava o comboio que os levaria ao Hospital de Jesus. A volta foi melhor que a ida. Indagava por que não voltávamos também de condução. O legário me respondeu: muitos irmãos podemos socorrer nesse trajeto, para isso somos treinados para enfrentar esses lugares. Nada falei. Sara sorriu-me intercedendo. Sei o que está pensando, não seria mais fácil socorrermos os doentes com a condução? É isso mesmo, irmã. Sérgio, olhe bem o pântano que varamos. Será que o comboio tem capacidade para vencê-lo? É mesmo, até pareço encarnado ao julgar que os espíritos são mágicos. Piscam um olho e pimba, tudo resolvido. Já imaginou, Sara, se fosse assim? Nós estaríamos de camisolão passeando na Praça dos Sonhos, elevados pela brisa da ociosidade. E assim fomos caminhando. Lauro permanecia em silêncio total. Por mais que eu puxasse conversa, ninguém queria conversar. Até que chegamos. Lauro foi levado para o alojamento e nós voltamos para a universidade. Depois do descanso, corri para o Teatro Vivo. Íamos começar o estudo do Novo Testamento. Nessa passagem aqui, Luiz Sérgio ele tem a experiência de encontrar esse Rafael, um recém-chegado do umbral, né? Foi socorrido, estava sendo limpo, higienizado e também alimentado. E aí o Luiz Sérgio cita, né, que a maioria de nós imagina assim: desencarnou, vai viver de brisa, né? O ser que está desencarnado vai para o plano espiritual e vive de brisa. Fica lá perambulando, né, como se nada tivesse acontecendo com ele, como se ele tivesse passado dessa para melhor. Não é isso que a gente usa o termo? Realmente a gente pode passar dessa para pior ou para melhor, mas isso não significa ociosidade. Tanto no umbral como também nas esferas superiores, o espírito vai continuar a sua prática como ele era aqui. Então, se ele era guloso, ele vai procurar por comida. E essa comida pode ser sanada dentre os espíritos com quem ele vai conviver no plano espiritual, seja de uma forma harmoniosa ou de uma forma obsessora. E se ele não suprir dessa forma, ele vai passar fome, ele vai passar perrengue, né? Ele vai sofrer ainda mais, porque vai sentir aquilo que alguns seres vivem como encarnados aqui também em sofrimento, né? Que é a falta do alimento. Mas quando isso vai equilibrando dentro dele, vai tomando consciência da sua passagem, da necessidade de se reencontrar com a sua fé, né? Buscar em Jesus uma forma de estar assim, se equilibrando, né, se transformando intimamente, tendo consciência da sua importância enquanto espírito, enquanto filho do Criador, ele vai ser socorrido.
Ninguém vai ficar para trás, desde que tenha a vontade de evoluir. O espírito não pode ser socorrido se ele não pedir ajuda. A gente só ajuda quem quer ajuda, já ouviram isso? Então aqui é mostrado para nós que não se vive do nada, o nada não existe. Se vive sim, dando continuidade àquilo que nós já fazemos aqui. Nós estaremos vivenciando no plano espiritual aquilo que a nossa consciência produz. Nossa consciência produz coisas boas, nós vamos para um lugar bom. Nossa consciência produz coisas ruins, nós vamos para um lugar ruim. Vai ficar lá no lugar ruim a vida toda? Claro que não. Uns ficam 5 anos, outros ficam 5 dias, outros chegam lá, bate e volta. Depende muito do grau de evolução daquele espírito e da sua consciência. O que nós temos que tomar cuidado, que nós temos que ter muita vigilância, é a nossa consciência. O que está passando pelo seu pensamento? O que está passando pelo seu coração? Sua consciência é isso. É o que pensa, é o que sente. Percebeu que o seu sentimento e o seu pensamento não está ligado com espíritos superiores, isso é um sinal de alerta, porque no campo espiritual você vai vivenciar toda essa energia que você produz no seu pensamento e no seu sentimento. A alimentação no campo espiritual, como ele citou aqui, ela é feita como aqui, só que de fluidos diferenciados, melhores, mais salutares do que aqui. Lá não tem estilo McDonald's, né? Então nós não temos lá fast food, não. O que nós temos lá são alimentos mais saudáveis dentro dos fluidos do campo espiritual. Então a gente vai percebendo através das leituras que eles falam de frutas, eles falam de legumes, eles falam de sopa, eles falam de água, mas com certeza com os fluidos, como que eu posso dizer, com a química diferente daqui, porque lá não é matéria como aqui, é semimaterial, né? Eles estão sendo socorridos, esses espíritos, no campo próximo ao umbral, então ainda existe ali uns fluidos um pouco mais densos do que em esferas superiores. Em esferas superiores mesmo, segundo algumas obras que eu já li, é desnecessário a questão do alimento, a questão do descanso. Muitos espíritos precisam daquela parte, né? Eu vou dormir um pouquinho. Essa questão do descanso é quando o espírito ainda não consegue desenvolver as suas energias por si, né? Então ele precisa ter aquele devido descanso, ele precisa ter alimentação para que ele recomponha as suas energias. Por isso que o alimento no campo espiritual, a gente fala que ele pode ser preparado por cozinheiras, ele pode ser colocado em prato e tal, mas é com um fluido semimaterial, não é um fluido denso, pesado como a nossa matéria. É diferente, né? Mas também não se alimenta assim, só respira e está se alimentando, não é isso. O espírito, ele é energia. À medida que ele se desenvolve, essa energia, ele pode saber trabalhar com ela de forma que vai chegar um momento que ele não precisa mais de ter essa parte da alimentação. Ele será suficiente para estar se alimentando com a sua própria energia. Mas isso só espíritos superiores. Em outras leituras eu já vi isso, né? Agora aqui, ele mostra que essa história do espírito que fica vagando por aí e se alimenta do nada, né? O nada não existe. Então ele desmistifica aí uma denominação, né? Uma consequência da nossa existência que muitos ainda não compreendem direito. E ele passa de uma forma bem natural. O bom da linguagem do Luiz Sérgio é que tudo aquilo que ele passa de experiência no campo espiritual é de uma forma natural, como realmente uma consequência da vida física. A vida continua da mesma forma do outro lado, no campo espiritual. À medida que a gente vai evoluindo, a densidade dessas atividades se tornam mais leves. É só essa a diferença. À medida que evolui, vai se tornando tudo mais leve, mas continua praticamente um espelho do que ocorre aqui.